Olá, eu sou Yuri Azevedo, apresentador do programa Radar Imobiliário, conectando você ao metro quadrado mais inteligente da cidade. Aqui você encontra soluções reais para transformar a gestão de suas propriedades. E hoje estamos aqui com o meu amigo Gustavo Silveira, advogado, atua com especialidade em direito imobiliário. Gustavo, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter Obrigado. vindo. Nós estamos com o tema de hoje do episódio de como regularizar seu imóvel, a tal de regularização imobiliária. Gustavo, você que é especialista na área imobiliária, como é que você entrou nessa área e o que chamou mais atenção no mercado? Bom, eu iniciei em torno de 2010, né, como corretor de imóveis. Como corretor de imóveis, eu me deparei com muitos imóveis irregulares. Quando a gente ia fazer a comercialização desses imóveis, alguma coisa empatava a venda ou a venda era perdida, porque o imóvel tinha alguma irregularidade. Grande, pequena, mas tinha alguma questão que poderia inviabilizar essa venda. Em 2012, eu fiz a minha primeira pós-graduação em Direito Imobiliário, né, e comecei a atuar mais com essa questão contratual, com a questão de due diligence, que é a análise dessa documentação para poder regularizar mesmo, ter ideia de qual é a questão do imóvel e entregar para o cliente um imóvel saneado, né. No decorrer do tempo, eu vi a necessidade de começar a me especializar mais, a entender mais do assunto. Acabei ingressando na faculdade de Direito, cursei a graduação e, como eu já tinha graduações anteriores, eu concomitantemente fui fazendo outras especializações. Porque eu também descobri que o direito imobiliário, que é a regularização de imóvel, ela não é uma matéria pura. É uma matéria que exige uma série de conhecimentos. Direito de família e sucessões, direito trabalhista, direito empresarial, uma série de questões que podem ocorrer durante essa análise dos documentos, dos imóveis, da situação documental deles, acaba aparecendo, né. Então o cliente chega e fala: olha, eu tenho um imóvel, estou tentando vender, mas ele está valendo 40% a menos do que valeria, porque as pessoas não conseguem o financiamento, meu imóvel não tem escritura, não tem matrícula, não tem uma série de documentos, então não consigo financiamento, eu tenho que reduzir o preço para conseguir vender esse imóvel, né. Isso, além de empobrecer o mercado, né, empobrece toda a cadeia, né, o vendedor, o corretor, todo mundo ganha menos, né. E com isso eu busquei me especializar mais ainda e fiz uma pós-graduação focada em regularização de imóveis, né. Aí a gente vai mexendo e é como eu disse, você mexe, parece que é um vespeiro, né, porque eu comecei a trabalhar com imóveis rurais também, né, e esbarrei no direito ambiental. Multas, questões de áreas que não podiam ser desmatadas e foram, questões, IBAMA, questões de uma série de coisas que também inviabilizava a venda de imóveis rurais. Então eu via essa necessidade da gente ter uma flexibilidade. O cliente chega com um problema, a gente consegue ter a solução para esse problema em qualquer ponta, qualquer área que ele vier, né. Eu tenho esse imóvel, ele está com esse problema, quando a gente descobre que o problema é de uma outra área, a gente consegue atender da melhor forma possível, né. O escritório consegue, assim, atender no máximo da questão para realmente estrategicamente conseguir resolver o problema do cliente. Mas na média, no dia a dia, o que que é mais usual que dá problema no imóvel? Fora algo específico, rural, o que que mais aparece aí na documentação? O comprador fala assim: "Tá tudo certinho?" O cliente sempre fala que tá tudo certinho, né, mas, o cliente vendedor. O cliente comprador, ele quer achar um problema, isso é a grande questão. Mas normalmente são questões de averbações, contratos de gaveta. Acontece muito, contrato de gaveta, a pessoa é o quarto ou quinto comprador, está na casa, no imóvel há 10, 15 anos e sempre com o mesmo contrato de gaveta. Esses contratos, na verdade, acabaram nascendo na época dos financiamentos, com fundo de garantia, Caixa Econômica, financiamentos governamentais, etcétera. Porque as pessoas não conseguiam
fazer essa transferência do financiamento, né? Então eles transferiam a posse, faziam um contrato entre as partes, né? E tocava a vida. Só que quando você ou terminava de pagar essas parcelas, ou, né, chegava o momento de regularizar, você tinha que refazer toda a cadeia de anterior, porque existe um princípio na regularidade de imóveis, principalmente com relação ao registro de imóvel, que é a cadeia, né, de continuidade. O imóvel foi vendido para tal pessoa, depois para outra pessoa, morreu, teve um inventário, e isso tem que estar totalmente descrito nessa matrícula. Se você perde um pedaço disso, você já tem que arrumar um outro caminho para fazer essa regularização. Então, você falou que o mais usual é o contrato de gaveta. Explicando para o leigo, o que que é o contrato de gaveta? O contrato de gaveta é aquele contrato feito só entre as partes, sem registro. Contrato de promessa de compra e venda, Exato. particular. Exatamente, um compromisso de compra e venda, e ficou com esse nome de contrato de gaveta porque a pessoa assina e põe na gaveta e deixa lá tomando poeira. Agora, Gustavo, eu escuto também muita gente falar que existe contrato de gaveta. E lógico que o mundo ideal é colocar, escriturar, levar para o cartório de imóveis, ter escritura, ter documento, ter a escritura, ter matrícula. Mas o contrato de gaveta tem uma força jurídica, ele é válido juridicamente. Ele é uma promessa, só que tem uma máxima no direito que diz que só é dono quem registra, tá? Na verdade, a pessoa tem uma posse, ela não é proprietária, não é dona do imóvel, ela tem a posse do imóvel. Se você, pode ser até que a pessoa tenha uma escritura, né, feita em cartório, etc. Não, que a pessoa tenha só contrato de gaveta e paga o IPTU, ela consegue regularizar esse imóvel? Consegue. Nós no escritório nós conseguimos fazer, temos várias formas, né, que pode se adequar melhor a essa situação. Por exemplo, a gente pode fazer uso capião, né, que você conhece, uso capião é uma modalidade muito, muito usada no Brasil, porque nós temos atualmente 36 modelos, 36 tipos de uso capião. Cada uma se adapta a um tipo, a um imóvel, a uma questão, né? E essa uso capião, ela tem alguns requisitos, né? A pessoa tem que ter o animus domini, que é a vontade de ser dono, ou seja, tem que cuidar do imóvel, tem que pagar as taxas, impostos, despesas, tem que manter o imóvel em condições habitáveis, e tem o lapso temporal. O lapso temporal é o tempo que essa pessoa está na posse desse imóvel, né? As modalidades mais comuns aqui que a gente usa mais, né, são 3, que é o uso capião especial urbano, que a pessoa tem que ter uma posse de 5 anos, não pode ter outro imóvel, não pode ser dono de outro imóvel, etc. A gente tem a ordinária, né, que precisa ter 10 anos de posse desse imóvel, né, e uma série de requisitos, né, pode ter contrato de compra e venda, algum recibo, também os mesmos documentos que precisa para uso capião Ou especial seja, urbana. esse contrato de compra e venda ele pode ser Se ele- judicializado e ser usado como documento. Sim. Ele não é totalmente inválido ou totalmente a parte do direito, né? Não, ele é válido. Temos também a uso capião, que é um uso capião que leva 15 anos para você poder ter esse direito, né? Só que com essa aqui é mais simples de você documentar. Você só precisa ter uma posse, comprovar essa posse, o animus domini, né? E aí você não precisa ter um compromisso de compra e venda, os documentos mais específicos, mas é algo que tem que ter um prazo maior de posse do imóvel. A gente tem outras modalidades de ações que a gente pode tomar, né? Tem a adjudicação compulsória, por exemplo, se a pessoa tem esse contrato, quitou todas as parcelas, quitou o financiamento que ele fez direto com o vendedor, etc. E aí esse processo é para obrigar o vendedor a outorgar a escritura desse imóvel. Se a pessoa se negou a outorgar, fez alguma... sumiu, desapareceu, aí você entra com essa adjudicação, que é também uma modalidade interessante. Essas duas, a uso capião e a adjudicação, elas podem ser feitas judicialmente e extrajudicial, direto no cartório. Existem advogados ou pessoas que acham que a extrajudicial feita direto no cartório, ela é mais rápida e tem custo menor. Mas pela minha experiência, eu vejo que não é bem assim. Eu já fiz nas duas formas, né? E as duas levaram quase que o mesmo tempo,
que tem muita nota devolutiva do cartório. Mas isso aí é experiência, né? Não tem uma cartilha que fala assim, esse é o mais rápido, o mais barato. Não, Isso aí não. é teu feeling, assim, olha, é assim que pode demorar, mas é mais seguro também. Né? Não é o Sim. mais rápido necessariamente, o mais barato. Né? Sim. É o mais seguro, né? Que vai dar mais certo. As duas modalidades, elas dão certo no final, mas existem alguns entraves, né? Por exemplo, eu tenho um usucapião que eu estou fazendo no interior, em Bragança Paulista, tá? Já estou há 3 anos nesse usucapião. O tabelião, ele coloca as notas devolutivas de uma forma conta-gotas, né? Ele manda, você resolve, aí ele manda outra, isso alonga o período, né? Mas normalmente um usucapião, ou até adjudicação, vai levar de 2 a 4 anos, dependendo do caso. É muito tempo, não? Mas se você... Né? É. Tem, né? Mas é muito tempo para ter um negócio, sabe? As pessoas ter a esperança que vai dar certo, compra de um bem, 2 a 4 anos, né? Mas no final você tem uma sentença, né? Se for pela via judicial, você tem uma sentença, você pega a sentença, vai para o cartório de registros, registra seu imóvel. Quando você faz um usucapião, seu imóvel nasce naquele momento, tá? É ordinário. Exatamente. Ele acaba sendo um imóvel sem mácula, sem problemas anteriores, etc. Então, é mais seguro, né? No sentido de... Ele não traz um passado, né? Não traz todas aquela continuidade do cartório. Ele nasce uma matrícula nova, zerada. Então, é interessante. É que as pessoas não tem que falar e repetir isso, porque existe um medinho aí de fazer os capiel que parece que não é algo legal, mas o advogado tem que vender isso que é algo seguro, e acontece que é o caminho que, para ser regularizado o capiel, você é originário, começa tudo do zero, tem um passado. Além de ser muito seguro, o procedimento é todo... Claro, tem que ser um profissional, um escritório que tenha essa expertise. Você não vai pegar um advogado trabalhista para fazer um usucapião. É a mesma coisa que você operar o cérebro com um ortopedista. Então, cada um vai ter que agir na área que realmente tem conhecimento, né? Existe uma série de documentos que tem que ser levantados, tem que ser colocados no processo para que o processo tenha viabilidade. Isso tudo é feito um estudo anterior, né? O cliente chega no escritório, a gente analisa toda a documentação que ele tem e traça a melhor estratégia. Ou a gente vai fazer por esse caminho ou pelo outro. Tem muito cliente que chega no escritório e fala, eu quero fazer assim. Aí você tem realmente que explicar para o cliente que esse caminho que ele ouviu do Google ou das IAs, que era aquilo que ele tinha que fazer. Mas o profissional, o advogado, ele que vai identificar essa melhor estratégia, tanto de custo, tempo e demandas, né? Porque um dos documentos principais é o levantamento topográfico. Tem que ter também um profissional habilitado, bom, que possa fazer esse levantamento de forma a colaborar com o processo. E o topógrafo aí no caso, que o profissional, ele externo, ele é particular, ele não é nomeado pelo juiz. Não, E tem a fé do juízo? Tem sim. Ele vai apresentar esse documento para o advogado que vai colocar no processo. O advogado tem fé pública, né? E o profissional sendo regulamentado, tendo todas as credenciais, ele está plenamente capaz. Ele não é nomeado pelo juiz, Não. Ele é escolhido pelo próprio advogado. Sim. E normalmente os escritórios, o meu, por exemplo, tem profissionais já que já trabalham comigo há bastante tempo, e eles conseguem fazer o levantamento de forma que ele seja mais palatável para o juiz, né? Ele traz um documento que o juiz já vai olhar e falar, tá correto, não vai dar devolutiva, porque eu tive uma questão que o tabelião, o cartório, ele mandou a devolutiva porque tinha diferença de centímetros numa área rural, né? Tivemos que refazer o levantamento topográfico várias vezes para bater com aquela medida que o tabelião queria que fosse, né? Então é isso, às vezes você pega pessoas mais difíceis, né? Mais meticulosas, Então, vamos dizer assim. se está então um caso difícil, o que se torna difícil regularizar o imóvel? Fora a falta de reverberação, você já falou, ou a falta de documentação, seja escritura ou matrícula, ou a saída da solução, seja a própria uso capião. O que leva o imóvel a não
ter uma regulação nenhuma. Uma das principais questões que a gente tem no Brasil é a questão tributária, né? O tributo sobre os imóveis, sobre a propriedade, sobre a transmissão de propriedade, são relativamente altos, porque é um valor sobre o valor do bem. Por exemplo, nós temos o ITBI, né, que é o Imposto de Transmissão de Bens compra e venda, para ser mais simples. Esse imposto, ele é da prefeitura, ele é municipal, ele varia de 2% a 4%. Ele pode até ter alíquotas maiores. O ITCMD, que é outro imposto que a gente chama de imposto de herança, né? É o imposto de transmissão de bens, causa-mortes e doação. Esse imposto, ele começa em 2% e vai até 8%. Quer dizer, vê como fica, até inviabiliza a questão de você herdar um bem hoje, né? Porque você tem esse imposto, né, que vai ser majorado com essa reforma tributária. Esse imposto tem pessoas falando que ele vai chegar a 15%, né, escalonado, etc., de acordo com o valor do imóvel, mas ele vai ser alterado para mais, né? Imagina que você recebe uma herança, um imóvel, uma casa, tá? Essa casa tem um valor de R$1 milhão. Você vai ter o custo de 10% do advogado para fazer o inventário e a partilha. Você vai ter custos processuais, né? E vai ter os custos dos impostos. Mais os emolumentos de cartório. Exato. Que não é pouco também, né? Exatamente. Então, no final das contas, com esse processo, esse procedimento, o cliente, que herdou esse bem, ele vai perder quase 30% do valor. 30% é muita coisa. É muita coisa. E a grande questão nisso... E fora o desembolso antecipado, né? Você tem que ter o recurso antes para assim, você vai ter que meter a mão no bolso para pagar o dinheiro que você não tem. Exatamente. Não vou vender imóvel depois, não. Você tem que ter o dinheiro antes, né? Grande parte dos imóveis irregulares são por essa questão. Foi herdado da avó, da bisavó e tal, só que a pessoa até passou 30 anos, ele não teve dinheiro para fazer o inventário, para fazer essa partilha, para pagar os impostos, porque também tem uma questão. Quando você passa 180 dias do falecimento, etc., tem multa. Além de todos esses custos, tem multa sobre o valor que você teria que pagar de emolumentos, de impostos, etc. Então, inviabiliza, né? Nesse contexto, a gente tem uma estrutura muito interessante, que são as holdings. A holding são empresas, no caso, seria uma empresa familiar. A pessoa, o cara, a esposa, 3 filhos, 2 filhos, montam um CNPJ, uma empresa regulamentada, e trazem esses imóveis para dentro da empresa como cotas societárias. Essas cotas podem ser divididas, podem ser movimentadas dentro dessa holding, sem a necessidade de registros. É tudo feito via junta comercial. Então, isso acaba com a questão do inventário, da partilha. Outra coisa bem interessante, que ainda está em uma grande discussão no STJ, STF, e vai chegar a uma discussão bem ampla, porque na Constituição é isento de pagamento de ITBI para colocar esses imóveis dentro das empresas, das holdings, né? Só que algumas prefeituras insistem em cobrar, né? Então, às vezes a gente tem que entrar com mandado de segurança. Prefeitura é o próprio cartório, né? Sim, o cartório acaba exigindo... Tabelião é assim, ó, não vai passar de notas de imóveis, assim, não é... Quem é o culpado? É o prefeito? É o tabelião? Assim, qual a dificuldade? Onde é que não vai? Assim. Não, nesse caso das holdings, como é feito tudo via junta comercial, você não vai para o cartório de registro, você só averba depois que está feita todo o trâmite. Então não há movimentação de bens, né? Ele é incorporado nessa empresa e vira capital social dessa empresa, né? Esse capital social ele pode ser incorporado pelo valor real do imóvel, pelo valor que você declara esse imóvel. Capital social ou ativo? Capital social.
Capital. Tem alguns modelos de holding, né? Essa familiar é uma questão mais voltada para evitar os custos com o inventário e com partilha. A gente tem uma holding operacional, que é uma holding onde você coloca seus ativos que você vai comercializar, por exemplo, locar, fazer qualquer tipo de movimentação com esses imóveis. Então, é interessante ter uma estrutura que a gente chama de estrutura de pirâmide. Você tem a holding em cima, né, que é essa familiar, né, que ficam os imóveis que vão ser de uso da família, né, que vão ser só para transitar entre as pessoas da família. E a holding operacional, onde você vai colocar esses imóveis que você vai movimentar, vender, comprar, alugar, e ali você administra aqueles imóveis, né? E isso também tem uma redução brutal de tributos, brutal. Agora, Gustavo, eu também tenho bastante experiência em intermediação imobiliária e muita gente mais esclarecida gosta de dar segurança ao capital e colocar numa hold, de fato. O que eu percebo que as pessoas que querem fazer isso, porque às vezes, muitas vezes eu sugiro isso, você não abre uma empresa, uma holding, porque a questão é segura, mais econômica, mas a gente já vem preparado para isso. O que eu percebo que acontece não é só a questão só jurídica, a questão financeira, porque imagina que a pessoa vai colocar lá 1 milhão, 2 milhões, que é um preço de um imóvel residencial. Tá, e a pessoa já abriu a holding, né? Já tem lá seu advogado, já tem sua assessoria jurídica, já tem sua empresa aberta, mas para ela colocar o imóvel na holding, ela compra pela pessoa física e depois ela passa para a jurídica. E aí muita gente fica com uma dúvida, mas isso aí dá a entender que é uma lavagem de dinheiro, porque assim, eu tô dinheiro no meu bolso e tô ficando na empresa. E nessa pegada a pessoa não quer pagar imposto. Olha, já é uma transmissão, vai ter uma averbação, vai ter um registro, vai ter um custo, vai ter mais trabalho. Sim, e é uma transformação na cadeia que você falou. Já não nasce da pessoa jurídica, então você vai transformar de uma entidade para outra, mesmo que seja a mesma pessoa física, mesmo CPF, mas é uma mudança do capital. E aí é um risco aí tributário, fiscal, ou da declaração, porque a declaração, você declara o imóvel, né? Até também, não só para ITBI, TCMD, custo de advogado, a pessoa já pensa, puxa, e o lucro imobiliário? A pessoa vai pagar, daqui a um ano vai declarar, daqui a um ano que ela vai jogar para frente para postergar, pagar seus 15%, que é uma facada, né? Assim, às vezes não entrava. Como é que nasce? Uma coisa é um mundo perfeito, mas normalmente as pessoas pegam o dinheiro da herança para pôr na pessoa jurídica e já é uma mudança de capital, assim, como que não errar nessa transformação, né? Então, tem uma série de regras, né? Bom, a incorporação de bens pessoa física para pessoa jurídica, ela é prevista na Constituição. Então, não existe, a cobrança de ITBI, por exemplo, está previsto na Constituição que não se cobra para fazer essa transmissão. Porque você está. O patrimônio ele está simplesmente sendo transformado de tijolo para cotas, tá? Essas cotas, elas têm o valor, o mesmo valor que foi incorporado esse imóvel, né? E você faz a coisa totalmente regulamentada dentro do que a legislação exige. Obviamente, é necessário que seja feito por um advogado, tá? O que eu vejo, infelizmente, é muitas holdings sendo feitas só pelo contador, sem uma assessoria de um advogado para entender o que realmente é direito, o que a pessoa realmente pode fazer ou não fazer, e em qual modelo de holding incorporar esse imóvel. Porque isso é um erro muito comum. Você incorporar um imóvel que você usa para locação na sua holding patrimonial, familiar, etc., aí você está realmente sonegando os impostos. Os impostos são muito menores na pessoa jurídica do que na pessoa física. Por exemplo, se você passa esse imóvel regularmente, transforma ele em cotas e incorpora na holding, você loca esse imóvel e você vai pagar umas alíquotas menores do que quando você faz isso na pessoa física. A pessoa física chega a 27,5%, né? Na pessoa jurídica, 7,5% a 15%, dependendo
dos valores, etc. Tem uma faixa de isenção, tem algumas faixas que você consegue trabalhar e minimizar essa cobrança e tal. Nós vamos ter uma mudança muito grande desse ano até 2032, né, que seriam essa mudança tributária que vai ter no Brasil, né, essa reforma tributária. Código Civil? Mudança no Código Civil do ano que vem, você falando? Não, no Código Tributário, desculpa. Vai ter CTN. vai ter É mesmo? grandes mudanças porque vão ser substituídos diversos impostos, né? Eles vão deixar de existir de uma forma, assim, um imposto vai reduzindo, o outro vai subindo, eles vão um matar o outro, só que no final das contas vai existir uma majoração dos impostos, né? Porque esses dois impostos que vão entrar são imposto sobre o consumo, né? E no Brasil eles criaram um que eles chamam de IBS. é o IVA-DU. É. O IVA deveria ser um imposto único, né? Seria um imposto só sobre o consumo. IBC e IBS. E só que no Brasil eles conseguiram fazer uma criação, né? Uma criação criativa, né? Nós somos criativos. É, Até para brasileiro exigir imposto é extremamente bem criativo. Nós somos muito bons disso. E a gente é criativo até na lei, né? Incrivelmente. Qualquer leigo é bom advogado, né? Sim, O Google, né? Aí, então essa majoração de tributos que nós vamos passar nos próximos anos vão afetar muito o mercado imobiliário. No mercado de locações, vai ter tributos sobre os aluguéis, então, e com essa novidade que Já tem, vai mudar, né? sim, eles vão mudar e aumentar em muito a fiscalização, que eles estão criando o que eles chamam de um CPF dos imóveis, né? Ou seja, os cartórios vão fornecer todas as informações para o fisco saber quem é o dono. Que vai criar, na verdade, uma tremenda confusão, porque se no Brasil 60% dos imóveis são irregulares, grande parte deles não está no nome da pessoa que é o possuidor efetivo do imóvel, né? E na cidade de São Paulo, 40%, 50% dos imóveis são irregulares. Isso no maior centro do país, né? Mesmo assim, a gente tem uma enormidade de imóveis irregulares. Então, como que o governo vai conseguir, o fisco vai conseguir cobrar um tributo via um CPF de um imóvel, se o imóvel não está no CPF do... Aliás, essa é a nova novidade, né? CPF do imóvel. É. Além de a gente ter o RG, o SIC, o CPF, CNH, agora tem o CPF do imóvel. Mais uma criação brasileira. Uma criação. Eles vão, com isso, provavelmente criar multas, criar fiscalização, e isso vai fomentar o mercado de regularização dos imóveis, né? Porque, você vê, como eu te disse no início, as matérias vão se interligando, né? As matérias no direito imobiliário, ela vai... é um polvo, é cheio de tentáculo. Você começa a procurar uma forma de resolver a questão do cliente, você vê que os problemas são por outros caminhos, né? Então o assunto nosso primordial é a regularização de imóvel. Mas a regulação de imóvel, ninguém quer pagar imposto, ou querem pagar o menos possível, mas também tem outra viés. Um bom advogado, ele quer ser conservador e não correr risco, então é bom pagar, seguir o tabelião, seguir o cartorário, seguir pelo menos as regras das leis, só que existe como você majorar, ou você fazer algo dentro do aceitável, ou correr riscos. Um dos riscos que eu mais percebo na intervenção imobiliária, que é algo que é próprio lucro sobre a venda do imóvel, tal, 15%. Por quê? Porque você não sente a facada na hora, né? Não dói, né? Você vai fazer isso pro ano seguinte. Então, não sei se muita gente paga. Nunca vi a pessoa pagar 15% no boleto. Eu paguei, doeu. Só quem é investidor, que já tem a hold montada, é o risco não é correr. Mas uma pessoa que compra imóvel para morar, tem um imóvel só, ou dois imóveis, enfim. Eu percebo, por exemplo, você falou que o TCMD, quanto que é, de 2 a 8, né? Então, por que não pagar 2 que eu vou pagar 8? Por que não pagar o TCMD? Eu já vi isso, inclusive. É que isso aí é tão avançado, para quem já estudou muito, você pode cotar e até não pagar, porque um tabelião fala, não, tem que pagar. Eu falo, não tem? Então vou naquele.
Não, não. pagar. Principalmente em São Paulo, né, no estado de São Paulo, que é aqui a gente tem uma legislação bem rígida e uma fiscalização muito grande. Então, por exemplo, o ITCMD aqui em São Paulo, ele está 3%. Né? Esse imposto, né, quando você faz uma doação, quando você faz uma... desculpa, ele está 4%. Ele... Tipo, de 1 milhão, quando dá? 40 mil? Caramba, 40 mil que vai logo no começo. Assim. Sim. Existem algumas isenções, né? Quando é um primeiro imóvel, quando você consegue, por exemplo, atualizar o valor desse imóvel, porque a diferença do quanto você pagou nesse imóvel há 20 anos atrás para o que está agora, né? Em geral, Sobre o valor venal. exatamente. É o que está registrado lá atrás. Esse valor venal, ele é um cálculo assim até bastante incorreto da prefeitura. A prefeitura determina um valor, pode ser o valor de mercado, pode não ser, é uma incógnita, né? Nossa, você que é especialista nesse incógnita, porque também nunca entendi essa tabela dos honorários, dos custos disso, assim, porque quanto que pode ser isso, assim, quanto que pode variar, né, esse custo? Os próprios cartórios que tem as tabelas são públicas, mas oscilam muito isso, Sim, né? é de acordo com o valor do imóvel, né? E a alíquota que tiver naquele momento, né? Porque pode ser mudada a alíquota, a pessoa pode colocar, por exemplo, o governo mudar de opinião, o governo do estado mudar com o ITCMD e o município mudar o valor que ele cobra de TBI. Né? Ele tem essa faixa, na verdade, né? Já está na legislação, já está prevista uma faixa de imposto, que é de 2% a 8%, tá? Então, a prefeitura pode colocar esse valor escalonado, de acordo com o valor do imóvel, ou pode resolver cobrar um valor único. Mas é aquele valor que se amanhã tiver uma estação do metrô lá, é o valor que a prefeitura vai pagar. Então você quer ir lá em cima, então tá lá embaixo, é aquele que eles vão te reembolsar, não é isso? Na verdade, com relação a esse valor venal que a prefeitura coloca, etc. Tem imóveis, eu, por exemplo, tenho imóveis que eu pago IPTU, né, que são grandes, e eu tenho imóveis que são grandes e não pagam IPTU, porque são isentos, e tem imóveis menores que pagam IPTU altíssimo, porque, assim, não tem porque foi definido lá no IPTU, processo administrativo, que aquilo ou se atualiza para pagar mais, né? Sim. A questão de atualizar Que ninguém faz isso também. Não, dá para fazer sem muito problema. A questão é que, por exemplo, normalmente as pessoas não vão fazendo isso no decorrer dos anos. Então, a pessoa tem um imóvel e chega um momento que ela vai vender. Vendeu esse imóvel, ela consegue trazer esse imóvel ao valor atual, colocar, por exemplo, reformas que ele fez no imóvel, colocando essa valorização, que aí você consegue abater desse valor de imposto que você vai ter que recolher com o lucro de capital. Se você, por exemplo, vender esse imóvel e comprar outro em até 180 dias, você fica isento do pagamento desse imposto, do imposto de ganho de capital, tá? Então, é uma questão de ver se você vai adquirir outro imóvel, se vai só ficar com o dinheiro. Então, isso o advogado tem que determinar com o cliente o que ele está... Qual é o objetivo dele naquela venda. Se é para comprar outro imóvel... Mas é sempre no momento da venda, né? É isso que acontece. Porque a pessoa durante o uso vai usar o imóvel durante 20, 30 anos, não atualiza isso. Tem um custo. Fazer o registro, vai ter que pagar imposto sobre a valorização do imóvel e deixa na venda, aí vem um monte de dinheiro pagar no exercício seguinte ainda. A pessoa vai pagar ou vai pagar. Por que isso não se faz isso no dia a dia, né? Normalmente, pelo menos, né? Ou é automático do Estado. Essa é uma outra, assim, uma das grandes irregularidades que tem nos imóveis no país. Que já são regulares, né? Ou seja, já está escriturado, mas não é atualizado. Às vezes não estão averbados, nem na prefeitura, por exemplo. Eu tenho visto diversos imóveis que você vai buscar a documentação do imóvel, ele só existe o terreno na prefeitura. Não existe o imóvel, não existe a casa, não existe o que foi construído nele. E muitas vezes o valor que está na escritura ou na matrícula do valor venal não bate com o valor venal da prefeitura. Poxa, assim... Aí nós atuamos com os avaliadores imobiliários, né? A gente tem que trazer, por exemplo, quando a prefeitura cobra um imposto muito alto, majora os valores e também o imposto sobre o ganho de capital, a gente traz um
3 peritos avaliadores, eles fazem as avaliações, a gente ingressa com um processo para poder regularizar essa questão, né? Eu mesmo ganhei um processo contra a prefeitura pela cobrança de um ITBI, de um imóvel que eu adquiri. A prefeitura cobrou um valor absurdo, estratosférico, e o imóvel foi comprado efetivamente muito abaixo daquele valor, né? Foi quase 100 mil reais a menos do que o valor que estava no valor venal da prefeitura. Esquisito, hein? Eu Eu nunca vi isso aí. ingressei com um processo. A questão é que é um imóvel comercial, e com a pandemia, com a questão do home office, os imóveis comerciais tiveram uma baixa muito grande, né? Ficaram vazios. Muitos investidores revenderam esses imóveis porque estavam amargando um prejuízo, né? De ter um imóvel fechado, sem... então, nesse sentido, realmente teve uma queda muito grande. Agora que está tendo um retorno das pessoas para os imóveis comerciais, está tendo uma valorização, mas teve períodos aí que deu uma real caída muito grande, né? Então, De forma geral, você chama REURB, a regularização imobiliária? a REURB, ela é utilizada para regularizar bairros inteiros, comunidades. É um outro modelo, né? É um modelo feito em conjunto com as prefeituras, com o apoio do poder público, né? O poder público facilita um pouco essa regularização, porque quando você faz uma REURB numa comunidade, por exemplo, pode ser uma comunidade mais simples, pode ser, mas existem bairros já constituídos, com toda a infraestrutura, que não tem documentação, que eles não existem. Existe uma gleba de terra, né? Não existem as ruas, não existem os serviços, etc., para a prefeitura e para o cartório de registro de imóveis. Então é feito um projeto, né, que coloca todos esses imóveis num pacote, tá? Existem duas modalidades, um para os imóveis mais simples e outro para os imóveis já mais estruturados, etc. Quando você faz, por exemplo, numa comunidade, né? Então, a comunidade de favela. Sim, favela. É possível fazer essa REURB, tem que reorganizar algumas coisas, as vias, né? Modificar algumas das coisas da estrutura da Quem comunidade. banca isso? Quem paga isso? Para regularizar é o cliente, tem que ter Pode recurso. ser, eu já tive casos que a própria associação de moradores fez uma reunião, uma união de todo o pessoal, e eles todos pagaram para regularizar uma comunidade grande, né? Foi extremamente interessante. Eles tinham lá, e é bem... Pagaram antes, antecipado? Pagaram um carnê, assim, como se fosse um carnê, parcelas, e todo mundo pagando. Era a associação de moradores que fazia... Como você angaria esse cliente? Como é que você conquista? Não, vem cá no meu escritório que eu vou regularizar toda a tua comunidade. Não, isso as pessoas procuram, né? As pessoas procuram muito essa sensação de insegurança. Ela incomoda muito as pessoas. Ela realmente... Você morar num imóvel que você sabe que a qualquer momento ele pode ser perdido, né? Porque você não tendo essa regularização, essa documentação, você pode ser vítima de uma reintegração de posse, você pode ser despejado, né, pelo proprietário desse imóvel, etc. Ao passo que quando você regulariza, você não corre mais esse risco, né? Ali é seu, é sua propriedade. Então, cita para mim, então, um local que já tenha feito, conhecido, que tenha feito essa regularização dessa comunidade, assim, que seja notícia, que tenha mais destaque. Foi feita uma muito grande na região lá da Zona Sul de São Paulo, que é um local que tem muita irregularidade, né? Primeiro, a associação procurou o escritório, tá? Com isso, nós fizemos o levantamento topográfico, fizemos exige uma documentação bem elaborada, porque esse primeiro é feito via prefeitura, poder público, tá? Essa REURB, e a prefeitura tem interesse também, então ela colabora, né, também com, às vezes, subsídio para fazer essa regularização, porque a prefeitura tem interesse que a cidade Então, é uma seja... comunidade que tenha vontade de regularizar, mas não tenha recursos, não tenha dinheiro para bancar, seja custos do Estado, algumas taxas, ou o custo de um bom advogado. Como é que ela consegue levantar recursos ou, pelo menos, antecipar esse pagamento, esse desembolso posterior? A gente dificilmente
organizar as pessoas, juntar as pessoas, essas pessoas têm dinheiro para querer fazer as coisas. Uma coisa é querer fazer, outra coisa é ter possibilidade de recurso de fazer isso. Como é que um advogado, o escritório pode ajudar financeiramente para conseguir ter esse êxito nesse processo? Como são, em geral são muitas famílias, né, muitas pessoas, elas acabam conseguindo reunir essas pessoas e vão pagando pouco, né, fazendo essa Daria para financiar financia, em vezes, né? exatamente. E no final das contas, essa REURB, né, quando é esse tipo de imóvel, você não paga os emolumentos de cartório também, tá? Porque sai da prefeitura um documento que você leva a registro, e como é o primeiro imóvel, tem uma série de subsídios nessa questão que você acaba reduzindo demais o custo, né, dessa regularização via REURB. É uma modalidade que ainda ela é bastante utilizada, mas muito menos do que deveria, né? Pouco conhecido, inclusive, porque é muito técnico, recente, né? Como é que uma pessoa que mora na comunidade tem esse conhecimento, esse acesso, e que acredita que possa juntar as pessoas, que acredita que possa reunir dinheiro e consiga que vai dar certo. É muita coisa, né? É bastante coisa. E as pessoas ficam realmente inseguras, né? Porque aquilo é o único imóvel da vida, né? Uma coisa é a sua casa, então eles ficam realmente bastante inseguros, mas a gente tenta trazer isso pro lado também sentimental não só pro lado jurídico da coisa, né? Que na verdade a gente está fazendo com isso não só o trabalho de advogado, mas também uma boa ação, né? Uma ação que motiva as pessoas, que dá uma sensação de pertencimento, né, àquele local. Então as pessoas são, assim, das experiências que eu tive, por exemplo, eles fizeram lá da forma que eles conseguiram se juntar, conseguiram levantar os fundos, faziam festas, rifas, fizeram de todas fizeram de tudo, como se fosse uma comunidade, o churrasco do não sei o quê, a feijoada do não sei o comprando. Ótimo, né? Consigo levantar o dinheiro. Agora, não conseguindo levantar o dinheiro, existe uma modalidade, um banco que possa fazer um financiamento, fazer um contrato, juntar 10, 100, 50 pessoas aí no contrato, vamos fazer um carnezinho, porque precisa pagar a prefeitura, precisa pagar o advogado, precisa, enfim, precisa concretizar esse projeto. Como é que realmente levantar recurso em banco, Existe financeira, a né? própria associação, primeiro ponto, né, quando existe já uma associação de moradores já em atividade na comunidade, etc., ótimo. Senão, a gente trabalha no sentido de Criar a ajudá-los, associação, abrir um CNPJ, ter um legalmente para ter, responsável, para exatamente, ter o dinheiro, abre a conta do exatamente. banco, o dinheiro. Ou seja, alguém que hoje mora na comunidade, quiser procurar o teu escritório, você consegue abrir uma associação, a associação abrir uma conta no banco, levantar recursos para fazer toda essa realização imobiliária. Sim, sim, é muito, muito comum, assim, na verdade, porque alguns bancos públicos também a gente consegue ter vamos dizer assim, uma facilidade ou uma colaboração, né? Porque você entrega um projeto pronto, um projeto já estruturado, com todos os documentos necessários, com a associação já existindo, já operando, né? E vai buscar também a colaborar nesse sentido com as comunidades ou os bairros, porque não são só comunidades, existem em São Paulo bairros inteiros irregulares. Uma coisa, o bairro foi crescendo, isso, no extremo da Zona Sul, é impressionante a quantidade de bairros lá, que Rua 1, a Rua 20, 30, não tem nome de rua, não tem... O PTU não é nada. Não, o IPTU chega. Então, O IPTU vem. o PTU chega, né? O IPTU vem. Começa por aí, né? Porque tem que pagar. Sim, existe um medo, né, das pessoas, né, que esse IPTU suba, né, a partir do momento que ele tem esse imóvel regular, né, que ele tem toda essa... A prefeitura cobra. A prefeitura cobra. Mete o boleto lá. Sim, 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 mas Não é escritura, mas é o que tem. é, É o que... porque a prefeitura tem uma legislação que ela segue, né, que não é só o proprietário, o possuidor também é o mais importante. O Brasil tem essa história do possuidor muito forte, né? Sim, sim, sim. Até é engraçado que na minha
carreira como corretor, Possuidor de imóvel, porque ele é meio que o dono, sim. Não é o proprietário, mas é o dono. É o que e a jurisprudência ela pesa muito para o possuidor, é incrível isso. você tem lá a posse precária, vamos dizer assim, né? E Posse entre as mansa de partes, boa fé. exato, entre as partes, por exemplo, você comprou o imóvel de uma pessoa, você tem lá o seu compromisso de compra e venda, etc. Entre os dois, existe essa relação comercial, existe essa venda, né, desse imóvel. Ela só não é o que a gente chama no direito de erga omnes, ela não é pública, né? Quando você registra esse imóvel no cartório, aquela pessoa que te vendeu aquele imóvel num primeiro momento, ela não pode mais vender para outra pessoa. Ao passo que, se você tem um compromisso de compra e venda ou um contrato de gaveta apenas, Que é a mesma coisa. esse cara que te vendeu, ele pode vender para mais 5 pessoas. Ele pode continuar comercializando esse imóvel, né? Tudo depende obviamente, da ética, da honestidade das pessoas. Mas eu já vi pessoas que venderam o mesmo imóvel diversas vezes para pessoas diferentes, né? E depois, quando você vai tomar a posse do imóvel, já tem uma pessoa morando lá que também é dono, também comprou. Então, dá uma confusão daquelas. Essa é uma questão bastante complexa no Brasil, né? O Estado já falou que uma das maiores dificuldades da regularização imobiliária é o pagamento de tributário. E você está agora com uma nova frente aí fiscal tributária, que também tem a ver com os imóveis, da pessoa tirar o capital e levar para o Paraguai, que é um momento de vantagem fiscal, né? Que uma empresa, né, que queira ir para o Paraguai, estabelecer suas operações, ou comprar um imóvel ou alugar um imóvel. Como é que é a vantagem dela levar a operação ou adquirir um imóvel, ou só totalmente ter a parte fiscal, da empresa? Mas de qualquer forma, a empresa tem que ter um imóvel, seja um imóvel de só endereço fiscal, mas tem que pagar aluguel, endereço fiscal, ou comprar um imóvel, ou levar a operação. Qual que é a vantagem aí tributária para levar uma empresa para fora? Bom, atualmente o meu escritório tá com uma parceria muito forte com o governo paraguaio. A gente está trabalhando em conjunto nesse sentido. O que que nós fazemos? Nós fazemos um estudo de viabilidade dessa empresa para se instalar, né, no Paraguai. O Paraguai hoje é um hub de oportunidades, porque existe uma lei que chama Lei Maquila. Essa lei já tem alguns anos, né, no Paraguai, que é para fomentar a ida de empresas, empresários e pessoas para o Paraguai produzir no Paraguai. Então, a diferença tributária entre o Paraguai e o Brasil é enorme. É uma coisa absurdamente grande. No Paraguai, o imposto de renda são 10%. Aqui nós chegamos a 27,5%. E com essa reforma tributária, provavelmente nós vamos chegar lá nos 34%, né? De 10 para 34 tem É uma quase diferença grande. 3 vezes. Talvez não chegue aos 34, mas ainda há muitas incógnitas, né? Muita regulamentação nessa reforma tributária ainda não foi feita, as alíquotas não foram bem divulgadas, etc. Outra coisa muito interessante, no Paraguai eles têm o mesmo sistema tributário que o sistema americano, que é o imposto sobre o consumo, né? Que é o IVA. Ou seja, você tem o preço do produto e só um imposto que é cobrado junto, etc., né? Mas é só um imposto, que também é de 10%. Né? Não tem alíquotas, não tem ICMS, não tem ISS, é 10% de imposto sobre o consumo, que é cobrado na ponta, onde a pessoa adquire o produto, comercializa, etc. Outra questão é que você você não paga imposto para importar matéria-prima. No Brasil a gente paga, né? Quando você importa a matéria-prima, você vai utilizar essa matéria-prima para construir, manipular, fabricar alguma coisa, tá? Você paga um imposto sobre esse valor que você agregou naquela matéria-prima, tá? E é um imposto baixíssimo também, né? As facilidades para você exportar, tanto para o Mercosul quanto Europa, Estados Unidos, etc., né? E também importar coisas ou matérias e equipamentos e máquinas, né, para o Paraguai, você tem
uma série de incentivos, uma série de vantagens, né? Não existe imposto para importar maquinário, por exemplo. Você vai montar uma fábrica no Paraguai, você vai precisar comprar as máquinas, né? Mas Gustavo, antes de fazer o consumo, as máquinas, o mobiliário, o que que é a operação da empresa, eh, o empresário ele vai pensar: "Vou montar uma operação no Paraguai, mas eu vou comprar o terreno ou vou alugar?". Então tô falando a questão do imóvel, né, então seja a pessoa só tem o endereço fiscal lá, uma loja, uma sala comercial, mas quer a operação. Seja uma sala comercial, tem que ter a parte administrativa, tem que ter o staff. Ah, qual a vantagem imobiliária de levar a operação para o Paraguai? Ou seja, há uma vantagem imobiliária ou não é só da transação, da comercialização, da produção, da renda? Ou seja, é a vantagem de comprar um imóvel no Paraguai? Sim, muito. Primeiro que os preços são mais baixos, né? Existe uma diferença entre o real e o guarani, né? Que gira em torno de 80%. Então, você tem os valores dos imóveis, tanto industriais como residenciais, eles são menores do que no Brasil. De qualquer forma, sim, vai levar a empresa não necessariamente é na capital, você pode levar para o interior, no bairro industrial, e vai comparar o preço do bairro industrial aqui em São Paulo com o preço do bairro industrial lá no Paraguai. Eh, então tem que ter uma comparação de igual para igual, né. Então, lá os preços são bem mais baixos, né? São bem mais convidativos pela essa diferença de câmbio e pelo próprio valor dos imóveis, pelo preço médio dos imóveis no Paraguai, né? Eu passei uma semana, 10 dias no Paraguai agora em fevereiro, fazendo toda essa documentação, porque você tem um trâmite você tem que ter a sua residência, o seu RG, o seu CPF, que lá chama RUC, carta de motorista, esse tipo de coisa, você tira tudo isso, né? Você com o seu CPF, você já pode ter conta em banco, e aí você pode adquirir imóvel, lugar, rural, fazenda, sítio, etc. Eu fiz um caminho, eu fui direto para Assunção. Eu tinha realmente uma impressão bastante equivocada sobre o Paraguai. A impressão que a grande parte dos brasileiros tem é Cidade do Leste, que é uma 25 de março, né? Um monte de loja, um monte de gente, Venda de vendendo. relógio, bugiganga, Exatamente. iPhone, Mas tele bugiganga. eu fui direto para Assunção. Quando eu cheguei na cidade, eu levei um baque. Eu realmente, primeiro a questão da segurança. Tinha um policial armado a cada esquina. Eu fiquei no Centro Velho, onde tem o Palácio do Governo, tem uma série de locais turísticos, museus, muitas igrejas muito bonitas, assim, muito imponentes, igrejas bem interessantes. Esses museus, muita coisa de cultura, etc. E eu fui até o que eles chamam de Centro Novo, né? O centro comercial. É praticamente uma berrine. Não é, porque os prédios são novos, são todos aquelas assim, prédios altos, todos de vidro, Dinheiro novo, né. muito impactantes. E o Paraguai, ele está tendo uma entrada de dinheiro muito grande, né? Muitos países estão investindo no Paraguai, pela posição geográfica, por ser essa está no centro da América Latina, então eles têm uma facilidade muito grande de escoar mercadoria pela via pluvial. Eles têm barcaças, eles têm mais de 3.000 barcaças que transportam containers. Mas é um lugar de passagem, né, ou seja, importação e exportação, mas no caso de produção, que a ideia é essa, você levar uma empresa lá, que tem uma família aqui, tem uma fazenda em Minas Gerais. E qual é a vantagem de levar, não é levar vaca lá para o Paraguai, mas ele montar uma mini fazenda lá, começar lá, vou comprar um terreno, não vou levar minha fazenda de Minas, eu vou levar para lá, mas tá bom, posso comprar um terreno, começar uma fazenda, vantagem de gerir ou só ter o terreno, ou ter a vantagem fiscal, ou a vantagem de operação, né, porque é a vantagem de ir para o Paraguai, levar uma fazenda para lá. Sim, sim, sim. Tem muitos brasileiros. Aqui a gente está tendo uma série de problemas com a questão do agro, né? Nós temos uma infinidade de produtores,
do agronegócio que estão passando por recuperação judicial, porque eles trabalham com endividamento muito alto, por causa justamente da carga tributária, dos juros. Os juros também no Paraguai eles são muito reduzidos. Óbvio que você tem que construir um cadastro, né? Você tem que chegar lá, ter relação com o banco, como você tem aqui uma conta há 10, 15 anos, etc. Tem o seu score. Você tem que criar o seu score no Paraguai para conseguir ter esse crédito lá, né? As fazendas lá, como o Paraguai é muito plano, ele tem poucas montanhas, então é um terreno bastante interessante para a criação de gado, né? A carne fica extremamente macia para a criação de gado de leite também. Lá é uma temperatura mais alta, né? Como se fosse Goiás. Então você vê que mesmo o pessoal que produz a pecuária, né, em Goiás, Mato Grosso, não sei o que tem uma temperatura mais alta, se dá muito bem no Paraguai, né? O mesmo tipo de Você criação, acha que o etc. Paraguai é hoje o novo Orlando, lá na Flórida? Olha, eu tenho para mim que o Paraguai, nos próximos 10 anos, ele já está em segundo lugar no maior PIB da América Latina, né? Ele tem crescido exponencialmente nos últimos 10 anos, tá? A cultura deles, a cultura de fomentar a ida de empresas para lá, é uma cultura de país, né? Isso que eu adquiri assim, uma admiração muito grande, porque eu vi que eles estão de braços abertos para pessoas assim, vamos dizer assim, inteligentes, pessoas eles querem transformar lá num novo Vale do Silício, na verdade. Ou seja, não é só um paraíso fiscal. Não tem nada a ver com paraíso fiscal, porque o que era um paraíso fiscal aqui na América Latina era o Uruguai, né, que você tinha lá as contas numeradas, etc. Isso mudou porque o Uruguai ele quis entrar para a OCDE. E para isso eles tiveram que regularizar tudo aquilo. Então acabou, você não tem mais, você tem alguns benefícios tributários também no Uruguai, só que não tem mais um paraíso fiscal, você não tem como ter contas offshore, guardar dinheiro em conta numerada, esse tipo de coisa, já não tem mais, né? Eles fizeram uma mudança para poder se adequar ao mercado, né, às exigências do mundo competitivo, e o Paraguai também, nesse quesito, eles não querem que você, vamos dizer assim, ache que aquilo lá é só para você esconder dinheiro, isso não. Primeiro que eles têm umas exigências altíssimas nas questões de qual é a fonte do seu dinheiro, né? Você não chega lá com dinheiro e fala, eu quero comprar uma fazenda, mas peraí, de onde vem o seu dinheiro, né? Olha, eu vou falar uma coisa, pela minha experiência, que eu até como corretor de imóveis, esconder dinheiro, eu vejo que o imóvel é a maneira mais fácil de esconder o dinheiro ou de lavar o dinheiro. Porque você tem o dinheiro em dólar aqui, você imobiliza, capitaliza, fica legal. Eu percebo também que meus últimos fechamentos tem tido muito oriental, principalmente o chinês. Muito dinheiro. Ele sai de lá, ele exporta, o chinês se exporta, vem para cá para o Brasil. E o chinês, ele compra imóvel aqui, compra imóvel residencial para morar e compra imóvel comercial, seja para investir, montar um negócio, mas o negócio sempre é o imóvel, né? Assim, seja que faz carro elétrico, sei lá o quê, faz iPhone, traz para cá, mas tem um imóvel, seja para Sim, sim, empresa ou sim, para residência, né? sim. A única questão é que eles têm uma restrição, os estrangeiros, para comprar terras no Brasil, né? Fazendas, coisa assim, existe uma restrição legal, porque ainda conseguem, E você de uma vê, forma ou você de vê outra. oriental chinês no Paraguai lá? Lá é incrível, tem gente do mundo inteiro. É uma nova Babel também, né? Tem muito alemão se mudando para lá, tem muita europeu, assim, uma quantidade enorme. Você anda nos lugares, você vê gente falando em várias línguas, é bastante interessante. E assim, as pessoas estão vendo, né, tanto a América Latina, mas em especial o Paraguai, como essa mudança de vida, essa virada de chave, né? Então, você tem essas questões de segurança, né, que realmente me impressionaram também. No Centro Velho, tinha um policial armado em cada esquina. Eu saía pela rua,
qualquer horário, diferente daqui, infelizmente, né? No Brasil, em São Paulo, você não pode sair à noite e andar pelo centro da cidade. Não dá. Não é impossível. Se tiver com Não. o celular, você E volta. outra, é melhor não. Não é melhor não, melhor não. Realmente não tem muito o que. E essas comparações, né, para as pessoas, a forma com que as pessoas são solistas lá também, que tem essa vontade de, de receber as pessoas bem, né? Tudo bem, existe algumas questões anteriores, que foi a Guerra do Paraguai, existem algumas mágoazinhas ali que também vão ser superadas, já foram basicamente superadas com o passar do tempo. Foram esquecidas, na verdade. A gente não gosta de lembrar essa história, né? Exatamente, exatamente. O que eu, em conversa com amigos meus de lá, é que o Paraguai foi um país muito maternal, porque com a Guerra do Paraguai, se eu não me engano, 70, 80% da população masculina do país morreu durante a guerra, né? Então eles ficaram todos Morrer, mas eles ganharam a guerra, né? Então assim, ficou Ali feio o todo Brasil. mundo- A gente todo não mundo gosta tem de um lembrar, lado, mas nós todo mundo tem perdemos. um lado nessa questão. Todo mundo, é que nem agora. Hoje perdeu, hoje ganharam, a gente perdeu. Assim, a gente perdeu. Não é só falar, a gente perdeu e o imperador foi para a Europa, foi embora, foi exilado. Ali existe essas questões, né, dessa. Mas o que eu realmente senti, né, era a colaboração, sabe? As pessoas realmente, não, vamos ver tal lugar, onde que vai implantar a empresa, tenha vários condomínios, né, de galpões, ou você compra, por exemplo, uma área para construir a fábrica que você precisa, né? O governo dá todas essas isenções de impostos, né? O governo não dá dinheiro. Isso não existe subsídio no sentido de que se você vier para cá eu vou te pagar a sua construção. Não, isso não acontece, né? Eu até fui ter uma reunião com um pessoal de uma clínica de cirurgia plástica que está querendo montar lá no Paraguai. Aí o pessoal, não, mas o governo não dá dinheiro para montar. Eu falei, não, ele já dá uma isenção absurda de impostos. O que você colocar lá, com essa isenção, esse baixo imposto, essa facilidade para você operar, você vai ter esse dinheiro, esse retorno do seu investimento muito mais rápido do que seria em qualquer, né, É no muito também, né? Brasil. Ele achou que o governo ia emprestar o dinheiro para que ele não colocasse capital do próprio bolso. Isso não. É redução tributária, mas não é incentivo. Não, Não, é isso, demais, né? isso realmente eles não operam dessa forma. Então, outra questão bem interessante é que a mão de obra no Paraguai, a CLT que eles têm, né, a parte trabalhista é muito mais simples, é muito descomplicada. A questão de férias é diferente do Brasil. Você tem que ter um tempo de empresa para ter tantos dias de férias. Você só vai chegar a ter 30 dias de férias, um funcionário, depois de alguns anos da empresa. Então tem esse escalonamento, né? Então o custo do trabalho é muito menor. O custo que aqui no Brasil a gente paga praticamente o dobro, né? Você paga um salário de R$ 2.000 para um funcionário e paga mais 1.800 de taxas, impostos, etc. e tal, né? Então, isso dificulta muito, né? Lá as pessoas ganham melhor, porque o salário mínimo, lá o salário mínimo deve estar em torno de 2.300, 2.000 reais, né? Em reais. Aqui a gente está com R$ 1.600, né? Então tem uma diferença grande. Então as pessoas têm uma remuneração um pouco melhor, né? É pior que você falando assim, parece que é mentira, mas é verdade, né? Ou seja, não é só novidade assim, você que tem sua assessoria jurídica, assim, é um dinheiro novo, quem Sim. pegar essa onda agora vai surfar bem, né? A única coisa que eu acho de suma importância é a pessoa que vai fazer essa migração, ela deixa a situação do Brasil totalmente regularizada. Ou seja, existem pessoas que vão para o Paraguai, Não é uma fuga, né? fazem o domicílio fiscal e continuam operando no Brasil. E não funciona assim. Você tem que ter a parte tributária resolvida, a sua questão com o fisco, a sua questão de operação, ela tem que ser muito bem estruturada para você não correr risco de levar multas do fisco, né? Então, as pessoas realmente precisam buscar uma assessoria séria,
Não é só você chegar lá, fazer o seu documento e continuar. Você faz sua documentação lá, começa a declarar seus impostos lá e continua operando aqui, comprando coisas aqui, circulando, comprando carro, tal. Você continua vivendo aqui, você continua vivendo no Brasil e esse domicílio fiscal que você fez, ele é fake, ele não é um domicílio efetivo, né? Então você tem que fazer um procedimento correto. No caso da implantação de uma empresa, você precisa fazer um estudo de viabilidade no produto que você quer vender, A produzir. situação que é comprar um terreno, a empresa alugou o terreno, você vai morar lá, tem que ter funcionários lá. Sim. Gustavo, agora já para encerrar nosso programa, acabando nosso tempo, o que você sugere para alguém que queira comprar também a tua especialidade, essa assessoria indo para o Paraguai, vantagem fiscal tributária principalmente e vantagem econômica, em forma geral. O que você sugere para a pessoa não errar aí nessa assessoria? Realmente, procurar uma empresa, um profissional, um escritório que faça esse trabalho de uma forma ética, correta, né, e completa. Você não pode deixar o trabalho pela metade. Você tem que resolver a sua questão no Brasil, questões até dívidas, questões tributárias, etc. Você faz essa migração, né, de forma legal, de forma correta, seguindo todos os trâmites que o governo paraguaio exige, né? Eles são rígidos nessa questão, porque eles querem empresas sérias. Eles a ideia do Paraguai é ter empresas e pessoas. Já foi o tempo do mambeiro, né? Não, isso é como eu disse, se você sair de Cidade do Leste e for pro país efetivamente, né? Tem cidades interessantíssimas, lugares muito bonitos, eles têm até praia na beira do rio, uma praia muito interessante, uma cidade que chama Encarnação, uma das cidades que tem 400 anos, é uma coisa muito antiga. Tem imóveis lá com um custo menor que no Brasil, né? Você compra imóveis a partir de $50 mil, né? Você vai fazer a Vantagem. conversão, né? E o IPTU, esse tipo de taxa é muito mais baixo, todos os impostos são muito mais baixos, todos. Então, isso tem que ser sempre frisado. Você, IPVA, todo esse tipo de taxa em cima do consumo, etc., é muito menor do que no Brasil. E o governo está estimulando, o governo está fazendo. Quem perder esse bonde agora vai ser só no próximo lugar, que daqui Sim, a sim, 10, sim. 20 anos. Eles estão já apertando um pouco o cerco, né? As últimas notícias do que o governo paraguaio, ele, como é muita gente querendo ir, né? Eles vão limitar um pouco mais essa ida, principalmente de pessoas físicas, né? Você primeiro tem que se instalar como pessoa física, tirar sua documentação de Se a permanência. pessoa queira fazer isso então, quiser te procurar, passa então tuas redes sociais, seu arroba, saber como é que te acha, Gustavo Silveira aí nas redes sociais. Eu acho que o mais fácil eu tenho o Instagram, mas o meu site é mais Pode fácil falar. de se. É www.gustavosilveiraadvocacia.com.br. Bem simples, bem fácil. Lá a gente tem essa parte que a gente chama de Flow Paraguai, né? Que é essa migração, essa ida para o Paraguai. Tem o arroba Gustavo Silveira Advogado, também é fácil de ser Só no localizado. Instagram, Gustavo Silveira Advogado. Ok. Tem Facebooks, etc. É só me procurar Gustavo Silveira Advogado, que é bem fácil o advogado ou advocacia, é fácil de encontrar. Gustavo Silveira Advocacia nas redes sociais. Gustavo, obrigado pela presença no programa, participação, gostei muito, achei bastante conteúdo e espero então a gente poder se ver em breve, fazer bons negócios, comprando, vendendo imóveis ou assessorando quem queira fazer isso, né? Sem dúvida. Conte com você, com o Gustavo Silveira. Muito obrigado, hein, Gustavo? Obrigado a você.